Olá, sou a Fernanda, editora da Jolivie. Estou aqui para mais um Café com Saúde e hoje o tema que a gente vai conversar é sobre uma turma que não para de crescer. Essa turma, nos anos 2000, representava 6% da população mundial. Em 2010, eles deram um salto para 23%. E a projeção é que em 2020 cheguem a 66%. 3 bilhões de pessoas para essa turma em apenas 20 anos. É a turma de usuários da internet, que representa toda uma legião de pessoas conectadas no computador. Com relação à saúde, há um paradigma. Ao mesmo tempo que ficar em frente ao computador, passar muito tempo na internet, navegando no iPhone, está de mãos dadas com comportamentos nada legais para a saúde, como sedentarismo, hábitos de vida em que a gente só pede comida industrializada e nada natural pela internet, também tem um lado de que essa legião de conectados pode ser favorável para a saúde, porque pode nos ajudar a conhecer mais sobre a saúde. E para falar sobre esse tema, eu convidei para tomar um café comigo hoje o nosso consultor mais conectado, Dr. Leonardo Aguiar, de Blumenau para a NASA, que ele investiga bastante como a internet, o computador, a tecnologia pode ser uma aliada da saúde, não é isso, Léo? Antes de tudo, obrigado pelo convite, estou muito contente, é uma honra estar aqui. E é verdade, o fato das pessoas estarem conectadas na internet, elas estão o quê? No fundo, buscando informação, buscando, compartilhando e aprendendo com a internet. Então, está chegando um momento que as pessoas vão começar a aprender muito sobre saúde, hábitos de vida e como gerenciar e cuidar e principalmente melhorar a sua saúde. Então, essa nova legião que está surgindo, eles também estão aprendendo a buscar esses novos conceitos, os profissionais da saúde estão aprendendo a como se comunicar com essa nova legião, então esse é o momento que a gente está vivendo. É um momento muito legal, mas vamos dar um panorama primeiro sobre o doente moderno, que é um termo que você usa. Queria que você explicasse o que é esse doente moderno e qual é a situação hoje dessa pessoa. Na verdade, eu vou falar um pouco antes do conceito do que é doença. E antes de falar do que é doença, eu vou falar o que é saúde. Para mim, saúde não é o simples fato de você não ser doente. Saúde é você estar se sentindo bem e o teu organismo está trabalhando bem. O que significa? E doença é quando alguma coisa no teu corpo não está funcionando muito bem. Pode ter dado sintomas ou ainda não pode ter aparecido sintomas. O que acontece? Nós só achamos que estamos doentes quando aparecem os sintomas. Às vezes, os sintomas não apareceram, mas nós já estamos doentes. E na vida moderna, hoje, tem muitas pessoas que ainda não manifestaram os sintomas, mas a gente sabe que elas estão doentes. Por quê? Pelo estilo de vida da vida moderna. Qual é o estilo de vida da vida moderna? A gente come muito produto alimentício, a gente quase não come comida. Alimento. Esse é o primeiro problema. E os alimentos que a gente come são alimentos já modificados, já não têm a mesma qualidade nutricional que os alimentos do passado. Então, o estilo de vida na alimentação já é completamente diferente do passado. Então, isso já causa uma série de problemas na nossa máquina, que é o nosso organismo. Primeiro ponto. Segundo ponto, no passado, os nossos avós, nossa mãe, todo mundo, eles faziam o alimento, eles buscavam, para as atividades da vida diária, eles usavam muito mais o corpo, varriam mais, não tinham tanto aspirador. Então, usavam o corpo muito mais. E hoje, a tecnologia, o controle remoto, não faz mais a gente levantar nem para mudar o canal da televisão. Exatamente. Tudo é um clique, tudo é um botão, tudo é rapidinho, sem esforço, sem movimento. Né? Sem movimento. Então, cada vez mais, o nosso corpo moderno, hoje em dia, ele é o quê? Cada vez mais ele se movimenta menos, com menos qualidade, e ele se alimenta com produtos alimentícios, não são mais alimentos, e então a gente está num processo de doença. A maior parte das pessoas ainda não ter manifestado os sintomas, mas a maior parte da população mundial hoje sim está doente. E como que a gente descobre essa doença da vida moderna? Um exemplo bem simples por exemplo, quantas pessoas no mundo hoje sabem qual a sua dosagem de vitamina D? Por exemplo. A maior parte da população mundial está com a dosagem abaixo de vitamina D. É um simples exemplo. Quantas pessoas no mundo hoje sabem os seus níveis de inflamação? E a gente começa a falar, o que é uma pessoa inflamada? É uma pessoa que você percebe que ela
você vê que ela retém líquido, uma pessoa normalmente inchada, e existem uma série de alimentos da vida moderna, produtos alimentícios, que ajudam muito a gente a ser uma pessoa inflamada. Antes da gente começar a falar de inflamação, né, eu acho que uma coisa legal é desse autoconhecimento, né? Legal. Uhum. Sem negar a questão das vantagens que a tecnologia nos traz, né? A gente se conhece graças à tecnologia e você foi, né, foi convidado para discutir como é que a tecnologia pode ser transformadora para o bem e não só para o mal, né? Antes de falar sobre isso e falar um pouco sobre autoconhecimento, as pessoas se conhecem muito pouco nesse sentido do processo de adoecimento, né? Certo. E os indicadores que a medicina atual nos dá também são indicadores para o sintoma já manifestado, não é numa situação prévia. Então, a gente vai para o laboratório, por exemplo, para saber se nosso colesterol está alto, mas o colesterol alto já significa que alguma coisa tá errado. O colesterol é discutido hoje, mas enfim, o que isso está mudando, o que os grandes especialistas em tecnologia estão discutindo para a gente se conhecer previamente antes do sintoma aparecer? Isso é muito legal, eu adoro quando me faz esse tipo de pergunta, porque o que a tecnologia faz, o que a tecnologia serve para a nossa vida? A tecnologia é uma ferramenta para mudar o comportamento das pessoas. Então, como a gente pode usar a tecnologia para mudar o nosso comportamento em relação à saúde? Os grandes nomes da tecnologia mundial, as grandes empresas de tecnologia no mundo inteiro, elas estão fazendo o quê? Estão descobrindo como mapear a nossa saúde antes da gente ficar doente. E vai mapeando e vai definindo padrões de saúde. Por exemplo, eu não preciso, se eu fosse uma pessoa hipertensa, eu não preciso só ir no médico para tratar minha hipertensão depois que eu infartar, depois que eu tiver um derrame, que é a consequência na ponta. O que a tecnologia vai nos ajudar? A monitorar os padrões. Se minha pressão começar a aumentar, opa, alguma coisa está errada, antes de eu ter o problema, vamos consertar. Então, os grandes nomes da tecnologia mundial, a gente fala, desde o Facebook, a Apple, o Google, estão criando ferramentas para a gente começar a monitorar esses parâmetros, esses padrões de indicadores da nossa saúde. Porque hoje os indicadores que a gente tem, que as pessoas estão acostumadas, são indicadores já de doença, né? Perfeito, esse é o ponto. E a questão é que há o empenho de se criar indicadores de saúde, é isso? Perfeito, esse é o grande foco da tecnologia. Eu até dei uma palestra há pouco tempo atrás falando disso. A primeira informação de tecnologia que o homem compartilhou, isso eu aprendi lá na NASA, foi o pessoal do DARPA. DARPA é a Agência de Defesa Americana, são os homens de preto dos Estados Unidos. Sei. E a primeira informação que eles compartilharam, que quando eles ajudaram a criar a internet, foi uma mensagem de texto. E a segunda informação, depois começaram a compartilhar localização. Hoje em dia a gente compartilha vídeo na rede social, a gente compartilha o nosso comportamento na rede social, onde a gente está, o que a gente faz. Hoje em dia já existe uma tendência a gente começar a nos quantificar, a nos medirmos. Por exemplo, tem aplicativo, hoje eu pedalei 50 quilômetros, eu vou e compartilho. Então, eu já medi que eu pedalei 50 quilômetros. Hoje eu corri 10 quilômetros. Já tem esses aplicativos que são os aplicativos que nos medem. A próxima evolução, esses dados vão gerar dados de saúde. Certo. São dados assim, olha, você tem que pelo menos caminhar ou fazer 10 mil passos por dia. Você tem que pelo menos dormir X horas de sono com qualidade. Isso de forma individualizada, né? Perfeito, isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque hoje, por exemplo, no meu Facebook eu tenho os meus amigos. Eu posso construir os meus indicadores de saúde que são diferentes dos seus, por exemplo? Pode, porque assim, você tem uma altura, um peso, um hábito alimentar, um hábito de vida e uma história genética. Entendi. Então você é muito mais do que a gente fala muito mais do que um órgão, muito mais do que um sistema, muito mais do que uma dor de cabeça, muito mais do que uma dor. Então a gente é um ser humano e é um ser humano que interage com a comunidade. Queria falar dos indicadores de saúde, porque já tem uma luz aí no fim do túnel de quais são eles e como a gente pode começar a medir. O que acontece? As empresas de tecnologia elas precisam gerar, no final das contas, o 0 ou 1. Precisam gerar um dado numérico no final das contas. E esse dado numérico é um indicador. É o mesmo exemplo do seu carro. De onde que vem a ideia de ter um indicador?
você abastece o carro antes da sua gasolina acabar. Mas você olha no tanque, ó, a gasolina tá acabando, é melhor eu ir no posto. Então, você gera um indicador que indica assim, vai colocar gasolina no teu carro. E você administra, né? Ah, isso daqui dá para chegar até a casa da minha mãe, Exatamente. Isso daqui dá pra... Né? Agora, vamos supor que você vai ter um indicador, como se fosse o tanque, ó, você vai viver até os 70 anos. E daqui a pouco começou a chegar nos 65, 66, e aí você, putz, como é que eu posso para viver até os 75? Só que não dá para fazer isso lá. Você tem que fazer isso hoje. Com 30 anos, você tem que pensar, olha, como que eu quero fazer para viver até os 75? Quais são esses números que eu posso ir modificando e melhorando? E aí que as grandes empresas de tecnologia, elas estão buscando esses números. E é até engraçado e interessante que o Google, ele criou uma empresa lá na Califórnia, chamada Calico, que o objetivo é tratar a morte como uma doença. Como é que eu faço para prevenir a morte? É isso. Claro que ainda está muito longe de prevenir a morte, mas tem uma série de ações que eles fazem, que é desde impressão de órgãos, até ver como que é a replicação das células, o envelhecimento das células, até gerar esses indicadores para saber, olha, o que eu posso melhorar nos meus números. E aí são as 5 letras que tem algumas consoantes, algumas vogais, e, por exemplo, submetilação, oxidação, inflamação, glicação, todos esses palavrões, eles indicam uma coisa, você tem que reabastecer o teu carro. Vamos lá, então. Antes eu bati um papo com o Léo, não sabia tudo isso, e ele foi me contando, e eu queria dividir com as pessoas que a primeira letra que já tem um indicador de saúde para nos informar, para nos dar algum sinal, é a letra I. O que é o I e o que isso significa? O I representa a inflamação. Então, os hábitos da vida moderna fazem a gente estar inflamado a maior parte do tempo. Certo. E eles descobriram que a inflamação está muito relacionada a Alzheimer, algumas doenças cardíacas, diabetes, obesidade. Várias doenças. E o que é inflamação? É o nosso corpo num estado de alerta o tempo inteiro. Olha, que pode acontecer alguma coisa, é o corpo muito desperto. Então, essas pessoas que ficam mais tempo inchadas. Então, o I significa que a pessoa está inflamada. E tem uma série de alimentos que são pró-inflamatórios, né? Exatamente. Por exemplo, os derivados do leite, os derivados do glúten. O açúcar. O açúcar. Então, uma série de alimentos que aumenta e piora a inflamação em algumas pessoas. Um exemplo bem simples, se você já tem uma doença inflamatória, uma doença crônica, você já é uma pessoa inflamada pela doença, então você tira esses alimentos que causariam mais inflamação. Já é uma forma de você tratar e evitar essa confusão no teu organismo. Já está gerenciando. No nosso site da Jolivie, a gente tem algumas newsletters e alguns conteúdos já falando sobre essa questão anti-inflamatória natural, né? Porque as pessoas também acreditam que só medicamento pode ser um anti-inflamatório, mas a gente tem uma série de recursos que são anti-inflamatórios, né? Depois do I, vamos para o O. Tá. O O é o que fala, é a oxidação e está muito relacionado ao nosso estresse. E por que o estresse? Quando a gente se estressa, a gente no final das contas acaba liberando muita adrenalina e essa adrenalina vira radical livre. O que é o radical livre? São células que são células instáveis e eles acabam agredindo as outras células do corpo, fazendo com que a gente acaba até enferrujando a membrana das outras células. É como se a gente realmente enferrujasse. É um ferro enferrujado. Exatamente, é o ferro enferrujado, é o nosso corpo oxidando, o nosso corpo enferrujando. Isso está muito ligado também com o sedentarismo, né? Porque se a gente não faz atividade física, a gente também não escoa esse estresse, né? Exatamente. Então, o que acontece? Atividade física, na hora da atividade física, mas principalmente depois da atividade física, existe uma liberação de uma série de substâncias químicas que combatem o estresse. Substâncias químicas que dão a sensação de bem-estar. Entendi. E isso é uma forma de, literalmente, aliviar o estresse. E aí a gente pode falar de serotonina, ocitocina, esses hormônios que vão combatendo e melhorando o estresse. E também a boa notícia é que a gente tem alimentos que são oxidantes, mas também temos alimentos que são antioxidantes, né? Na Jolivie a gente fala bastante deles, né? E aí entra toda a história do ômega 3, o peixe, alguns tipos de alimentos assim que a gente fala, as berries, os cranberries, os goji berries, essas frutas que têm todo esse potencial de realmente ajudar nessa parte de, entre aspas, combater as consequências do estresse. Então, do O nós vamos para o G.
A glicação. Glicando. O que é isso? A nossa dieta moderna, entre aspas, é muito baseada em consumo de açúcar, quando a gente consome esses produtos alimentícios. E o que acontece quando a gente faz isso? Se a gente está com excesso de açúcar, a gente fala glicando as células. O que é isso? O exemplo é caramelizando as células acabam perdendo o poder de multiplicação, elas vão perdendo o poder de serem mais células saudáveis, elas ficam mais grudentas, pegajosas. É literalmente quando você carameliza a célula. Eu vou para a nossa próxima letra, que é o H, que é a questão do hormônio, né? Eu conheci um médico uma vez que ele disse que ninguém envelhece, a gente perde hormônio. Envelhecer é perder hormônio ou ter um padrão hormonal alterado, é mais ou menos isso. O que acontece? O nosso corpo produz uma série de hormônios e é interessante que os hormônios, eles se equilibram, um controla o outro hormônio. Então, o nosso corpo é, entre aspas, comandado pelos hormônios, nossas reações químicas. E o que acontece? Conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo, dependendo da etapa da nossa vida, o aumento de um tipo de hormônio, diminuição de outro. Então, a gente tem os hormônios do estresse, os hormônios da diferenciação sexual, os hormônios... Então, a nossa vida, ela é controlada e balanceada por essa dança entre os hormônios. Entendi. E dependendo da nossa ação, do que a gente faz, se a gente dorme mais ou dorme menos, libera algum tipo de hormônio. Dependendo se a gente está na puberdade, é um tipo de hormônio. Na menopausa, outro, andropausa, outro. Então, existe realmente isso, que é esse equilíbrio, essa dança entre os hormônios. E envelhecer é a diminuição desses hormônios. E nessa coreografia, né, para deixar essa dança bacana, a gente sempre pensa em hormônio como reposição hormonal. A reposição hormonal tem sim a sua função, mas a alimentação e o hábito de vida, o estresse, eles também têm uma influência direta nessa questão da produção hormonal. Tem, Fernanda. Até uma coisa que eu estou lembrando agora que a gente falou, é que a gente tem que entender que existe a reposição hormonal como foi entendida no passado, que é essa terapia de reposição hormonal que é muito contestada, que era com os hormônios feitos, os mesmos hormônios que usaram nas primeiras pílulas anticoncepcionais. Tem essa reposição hormonal que é muito combatida e tem muitas consequências, mas tem entre aspas, a nova reposição hormonal, que através de hormônios bioidênticos, hormônios são biocompatíveis. Então, é um novo conceito que está surgindo e muitos médicos e muitas pessoas confundem as duas coisas. E por fim, depois do H, vem para um conceito que é completamente novo para mim, que eu aprendi com você, que ele se inicia com a letra S. Qual que é, Léo? É um outro palavrão médico, é submetilação. Meu Deus. E o que acontece? Esse palavrão médico, ele resume simplesmente uma coisa assim, o nosso organismo passa o dia inteiro se alimentando, se estressando. O nosso organismo é como se fosse uma máquina que passa o dia inteiro trabalhando. E chega um momento que essa máquina precisa de ajustes. Às vezes quebra uma pecinha lá dentro, às vezes falta um óleo. A submetilação é como se fossem os reparos que o nosso organismo vai tendo durante o dia. Entendi. Por exemplo, se você passar um dia sem ter nenhum tipo de metilação, se você não metilar, você morre. Você precisa estar reparando, se cuidando, o teu organismo precisa ter isso. Só que por alguns motivos a gente acaba submetilando. Por alguns hábitos de vida a gente acaba submetilando. E a submetilação ela vai fazer o quê? Vai reparar tudo que a gente falou antes. Ela vai ajudar a melhorar a oxidação, vai ajudar a melhorar a glicação, vai ajudar a melhorar a inflamação. E é um momento que o nosso corpo vai precisar desse momento de reparo. Entendi. Isso. É um auto-reparo. É como se a gente... Perfeito. Voltando para a analogia do carro, é como se a gente trocasse a roda com o carro andando. Perfeito. É mais ou menos isso. Ou abastecesse o carro com o carro andando. Entendi. E tem algumas coisas que a gente pode fazer que ajudam nesse processo de metilação, é isso? Bastante. O que acontece? A gente tem que dar tempo para o nosso organismo. A gente tem que ter qualidade de sono, a qualidade da alimentação. Então a gente tem que ter uma qualidade de atividade física, a gente tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é o tempo que a gente fala, é o reparo tecidual, o reparo do organismo. Então é isso que a gente precisa ter, dar o tempo do nosso organismo reparar. De vez em quando a gente não faz a nossa revisão do carro, é como se a gente fizesse a revisão com o carro andando, você usou super bem o termo. Mas então quando a gente for fazer isso, o que a gente tem que fazer? Tira o pé do acelerador. Entendi. Tira o pé do desgaste do nosso corpo. E assim a gente favorece a nossa metilação, o nosso reparo tecidual.
E brincando com essas 5 letras, a gente vai conseguindo fazer da morte um episódio mais controlável, é Exatamente, isso? é como se a gente retardasse a morte. Não só essas 5 letras, mas uma série de situações, por exemplo, a tua atividade física, a tua qualidade de sono, como é que é teu relacionamento com as pessoas. As 5 letras é uma parte do biológico. Então a saúde é o biológico, o bem-estar biológico. Então as 5 letras ajudam a gente a monitorar o biológico de certa forma. Mas e o psicológico? E o social? E o ecológico? Então as 5 letras, elas são um belo de um parâmetro para a gente começar a evitar a morte. Por quê? Normalmente a gente acaba morrendo quando as 5 letras estão descompensadas. Definhadas, estão já numa situação... muito complicada. E ainda que as pessoas falam, não dá pra gente gerenciar a morte, porque a morte pode aparecer em qualquer momento, e isso é verdade mesmo, mas a qualidade de vida até essa morte, ela é super importante, né, Lau? Então, porque esse é um grande conceito que eu falo com meus pacientes, é muito legal. Você quer passar o resto dos seus dias vivendo ou morrendo? É isso. E aí as pessoas param pra... Você nunca parou para pensar, tá, tu vai chegar até os 70 anos, até os 80. Você vai passar os próximos anos vivendo ou morrendo. Esse é um conceito muito bacana que as pessoas pensam, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou tratar, vou viver, passar minha vida cuidando de sintoma para gerenciar a doença ou cuidando da minha vida para evitar as doenças. E gerenciar a saúde, E gerenciar a saúde. Esse é o ponto. Eu acho que com essa pergunta, como é que você quer passar o resto dos seus dias, vivendo ou morrendo, a gente finaliza aqui o nosso primeiro Café com a Saúde com o Dr. Léo, né? Obrigado. E convidando as pessoas para curtirem nossas redes sociais. Jolivie está no Facebook, está no Twitter, né? E principalmente, deixem seu e-mail, se cadastrem e recebam as nossas newsletters. Por meio delas, com o apoio do Dr. Léo e dos nossos outros consultores, a gente te ajuda a viver e não morrer todo dia. Ótimo. Muito obrigado, adorei a conversa. Obrigada a vocês, até mais. Tchau, tchau. Tchau.